Podem sentar-se. A paz do Senhor, Igreja Rio. Boa noite. Que noite maravilhosa essa. Que noite especial. Durante esse mês, nós estamos falando sobre o livro de Filipenses. Toda semana, um capítulo. Então, abra sua Bíblia no capítulo 2 de Filipenses. Nós estaremos meditando um pouco sobre o texto da Palavra de Deus, que se encontra em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler o texto todo. Acompanhe aí, fique com a sua Bíblia aberta ou o seu celular ligado. Nós estaremos fazendo essa leitura e queria pedir que você acompanhasse. Diz assim a palavra do Senhor: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Então logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiros que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres
e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês me podiam dar. Na semana passada, nós fomos desafiados a orar pelos motivos certos. Nosso pastor Thomas, ele fez uma explanação do capítulo 1, e no capítulo 1 nós vimos os verdadeiros motivos que devem impulsionar, que devem mover a nossa oração. Hoje, eu quero compartilhar com vocês acerca de alguns conselhos que Paulo dá para essa igreja, para esses crentes da cidade de Filipos. E esses conselhos que ele deu para essa igreja, eles podem facilmente ser aplicados à nossa realidade. Eles estão diretamente relacionados com o nosso comportamento relacional, como nós nos relacionamos, ou seja, como são as nossas relações entre nós, entre crentes, entre não crentes, entre pessoas que se relacionam. E Paulo, então, ele vai falar algumas coisas sobre isso, sobre esse relacionamento. E eu queria destacar alguns versículos e algumas frases que dizem como deve ser esse nosso relacionamento. Primeiro, no versículo 2, Paulo diz assim: completem a minha alegria. E Paulo explica como fazer isso, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Ou seja, Paulo está dizendo que, de alguma forma, embora essa igreja fosse uma igreja muito ativa, muito generosa, Paulo está dizendo, olha, vocês precisam completar a minha alegria. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu não estou de todo alegre, falta alguma coisa. E para que isso se complete, eu convido vocês a ter o mesmo modo de pensar, a ter o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. No versículo 3, ele fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Se o primeiro conselho dele era para que as pessoas daquela igreja completassem a alegria, já o segundo já é um pouco diferente. Ele fala, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. E aí ele diz como deve ser feito, mas humildemente. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. No versículo 4 ele diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses. Paulo está inserindo um conceito bem altruísta. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5, ele eleva esse comportamento relacional entre os irmãos daquela igreja ao comportamento de Cristo. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Veja como Paulo vai aprofundando o assunto, ele vai ficando cada vez mais profundo. Olha, tenham a mesma atitude que Cristo Jesus teve. E aí, nós já lemos aqui o texto, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele aniquilou-se a si mesmo. Jesus abriu mão de tudo para se colocar no nosso lugar. Versículo 12, a parte B. Ponham em ação a salvação de vocês. Ele leva a comparação à pessoa de Cristo e diz, olha, agora que vocês são salvos, agora que vocês conhecem o exemplo de Jesus e o que ele fez, coloquem em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Versículo 14, ele diz, façam tudo sem queixas nem discussões. Ou seja, ele está dizendo, olha, não percam tempo com aquilo que não importa, não percam tempo com coisas que são vazias, com discussões, não vai levar vocês a lugar nenhum. Isso não serve, não cabe ao comportamento de um cristão. E no versículo 17, ele diz, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, essa palavra aqui, no texto original, é libação. Libação era uma oferta de um líquido, azeite ou vinho, ou algum tipo de incenso, ou algum tipo de essência aromática, que era despejada sobre aquilo que seria oferecido como sacrifício. Aquela mulher que unge os pés de Jesus, ela unge com
um desses líquidos caríssimos que eram utilizados na oferta, no sacrifício. E aí Paulo está dizendo, mesmo que eu esteja sendo derramado, ou seja, Paulo está dizendo, mesmo que eu seja essa oferta sendo derramada, e Paulo estava falando isso da sua morte, né? Sobre o sacrifício e o serviço de vocês, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres, regozijem-se comigo. Ele começa falando, completem a minha alegria, e ele termina falando, regozijem-se, estejam também alegres. Eu quero me ater um pouco aos motivos pelo qual Paulo escreve esse texto. Se a gente lê esse texto assim, se você não conhecer um pouco da história bíblica, fica meio perdido. O que Paulo está falando? De repente ele fala sobre alegria, e ele começa como uma exortação. Mas para entender esse texto, a gente precisa ir lá em Atos, capítulo 16, a partir do verso 11. Paulo, impedido pelo Espírito Santo de prosseguir na viagem, tem uma visão, um homem aparece para ele e diz, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. E esse texto de Atos, capítulo 16, revela como essa igreja começou na cidade de Filipos. Paulo vai pregar, ele vai na beira do rio era o local onde os judeus que não tinham sinagoga costumavam se reunir. Então eles se reuniam naquele lugar, na beira do rio. Paulo vai até a beira do rio, e aí ele conhece uma mulher chamada Lídia. E ali ele fala sobre Jesus. Aquela mulher, ela tem um encontro com Jesus, ela convida Paulo para a casa dela. Paulo vai para a casa dela, chega na casa dela, Paulo prega o evangelho, a família dela toda tem um encontro com Jesus, todos são batizados, e ali começa a igreja. Paulo começa a pregar, Paulo então ele começa a encontrar, e ele vai, o versículo 16 diz que ele estava indo para o lugar de oração, que era na beira do rio, e no meio do caminho eles encontram uma mulher que era escrava, e que ficava falando para eles, né, dizendo para eles que estes homens eram servos do Deus Altíssimo. E ela fala isso todo dia que Paulo está passando por lá. E chega um momento que Paulo já não aguenta mais, porque ele sabia que aquilo era um espírito imundo que estava sobre ela, então ele expulsa aquele espírito imundo, um espírito de adivinhação. Aquela mulher fica liberta, mas ela era uma escrava, e os seus senhores perdem, então, a fonte de renda, porque ela não mais adivinhava nada. E aí, revoltados, eles incitam os principais da cidade, os homens importantes, os maiorais da cidade. Esses homens prendem Paulo e Silas, e levam eles para o cárcere inferior. No cárcere inferior, Paulo e Silas são duramente açoitados. São duramente castigados porque estavam pregando o evangelho. E olha o que acontece, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Às vezes a gente precisa entender o contexto, para poder saber que aquela cadeia não era uma cadeia como as nossas cadeias hoje, embora as cadeias hoje sejam lugares insalubres, indignos de qualquer pessoa ficar ali dentro. Nessa época elas eram bem piores. E eles não estavam apenas presos, eles estavam açoitados. Mas o texto diz que por volta da meia-noite, eles estavam orando e cantando. Isso significa que essa igreja de Filipos nasceu do sofrimento de Paulo e Silas. E quando eles estão cantando e orando, Deus se manifesta e de repente as cadeias são abertas, as pessoas são libertas. O carcereiro vê, fica desesperado, quer se matar. Paulo diz, não, ninguém saiu, fica tranquilo, você não vai morrer. E aí ele começa a pregar o evangelho, o carcereiro se converte, a família do carcereiro é batizada. Então as primeiras famílias que se converteram foram a família de Lídia e a família do carcereiro. E daí a igreja começa a crescer, a igreja começa a frutificar. E aí a gente pode compreender o que Paulo está querendo dizer. A gente consegue compreender qual é a razão de Paulo ensinar aquilo para o povo. Veja o que ele diz nos versículos. Completem a minha alegria, tenham o mesmo modo de pensar.
tenham o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. E a atitude que Paulo está falando é exatamente a atitude que ele e Silas tiveram, de pregar o evangelho, de sofrer pelo evangelho, para que aquela igreja pudesse ser plantada. E aí ele diz: nada façam por ambição egoísta. O seu foco está aonde? Os seus olhos estão aonde? O seu coração está aonde? É a sua própria ambição egoísta? É o seu próprio desejo de conquistar, de conseguir algo? E aí ele diz: ou por vaidade. Vaidade é algo que é vazio, é vã. Aonde está o coração? Paulo está falando isso porque acho que ele volta no tempo e diz, e lembra tudo que tinha acontecido. Olha, completem a minha alegria. Eu sofri por vocês. Eu sofri por todos vocês. Não façam por ambição egoísta, ou seja, humildemente considerem-se superiores uns aos outros. Por isso Paulo sofre, por isso Paulo se entrega, por isso Paulo está naquela cadeia, sofrendo, porque ele entende que aquilo ali era a vontade de Deus, considerar os outros superiores. Cada um não cuide somente dos seus interesses. O Evangelho, ele nos põe na contramão dessa sociedade. Você já parou para pensar quais são os interesses que estão movendo as suas ações? Quais são os interesses que estão movendo o seu coração? Cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí Paulo faz a mais bela das comparações. Paulo tinha sofrido, Paulo tinha sido chicoteado, Paulo estava preso, encarcerado, mas Paulo sabe que o sofrimento dele não era o sofrimento verdadeiro, porque ele compara: seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. Paulo conduz aqueles crentes para o exemplo do sacrifício de Jesus. E aí ele diz: porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. Ele foca em Jesus Cristo. Ele mostra para aquelas pessoas que o modelo era Jesus Cristo. Eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês, e não precisa me responder. Só pode ser humilde, só pode fazer as coisas sem ambição egoísta, só pode cuidar do interesse dos outros, só pode colocar a salvação em ação, só pode fazer as coisas sem queixa, só pode se regozijar nessas coisas quem consegue olhar para Jesus e entender o sacrifício de Jesus. Só quem consegue ver em Jesus que Ele é o nosso modelo e Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso objetivo, Ele é o padrão a ser seguido, Ele é o exemplo a ser seguido. Ele não precisava, mas Ele fez. Ele se entregou a si mesmo. E Ele é o exemplo daquele que considera os outros superiores a si mesmo. Ele é o exemplo daquele que faz as coisas sem ambição egoísta ou por vaidade. Ele é o exemplo daquele que põe a fé em ação e faz as coisas sem queixa e sem discussão. Jesus poderia facilmente, através dos seus argumentos, destruir qualquer afirmativa do Sinédrio, qualquer afirmativa de Pilatos, qualquer afirmativa de Caifás. Ele poderia, em uma simples palavra, ele poderia destruir todos os argumentos daqueles que o prenderam e o condenaram.
mas ele fez tudo sem murmuração. Diz a Bíblia que, como ovelha muda, ele foi até o matadouro. Nessa noite, eu quero desafiar você a orar por isso. Nós precisamos viver a humildade. Nós precisamos ser uma comunidade que considera o outro superior a si mesmo. Nós precisamos ser aqueles que fazem as coisas sem queixas e sem murmurações. Nós precisamos ser aqueles que não fazem as coisas por uma ambição egoísta ou por um desejo pessoal. Nós precisamos ser aqueles que cuidam com alegria, porque assim Jesus fez e Ele é o nosso modelo. Eu quero desafiar você nessa noite a orar por isso. Eu não sei como anda o seu coração, eu não sei onde está o seu foco, eu não sei aonde os seus olhos estão, eu não sei se o seu objetivo é ser igual a Jesus, mas eu quero hoje te desafiar a orar por isso, a ser igual a Jesus, a ter a mesma atitude que Ele teve, a considerar os outros superiores, a colocar a salvação em ação na nossa vida, a não ficar apenas num conteúdo, num discurso vazio, sem conteúdo, mas colocar essa salvação em prática. Eu queria pedir que você, nessa noite, aí onde você está, se você quiser ficar, fique à vontade para se ajoelhar, para entrar na sala do Pai agora. Se você quiser ficar em pé, fique. Se você quiser ficar sentado, fique do jeito que você quiser. Eu quero te desafiar nesse momento a fazer uma oração sincera. A sua atitude tem sido a mesma de Cristo Jesus? Tem sido a mesma de Paulo? As suas atitudes têm sido a mesma desse homem que se entregou para que o Evangelho chegasse naquela cidade? Você tem feito as coisas sem murmurar, sem discutir, ou você reclama de tudo, você nunca está satisfeito com nada? Você tem feito as coisas alegremente? Ou a sua ambição é um desejo egoísta de crescimento, de reconhecimento e de glorificação pessoal? Nesse momento nós vamos orar. E fique à vontade para falar com Deus. Fique à vontade para clamar ao Senhor. Quebrante o